Esse é o HQC Cast. Estamos aqui hoje com o apóstolo Cláudio Luna, da Igreja Batista Vida Plena. Aureni 3. Apóstolo, conta pra gente aí, quem é o apóstolo Cláudio Luna? Eu passei muito tempo sem ter essa definição. E um dia eu estava no meu secreto, né? Lugar que a gente tinha que fazer o seu relacionamento pessoal com Deus. E eu comecei a ministrar um louvor, né? E no secreto você não tem conjunto, nem nada. Eu liguei um som no computador e eu peguei uma música, eu vou me lembrar do nome da cantora, Jazinho, né? Porque de vez em quando some. Mas a música dizia assim: eu sou filho do Deus vivo, muito mais que vencedor. Não, eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, fui comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aí eu falei, rapaz, é isso, ó. Quem sou eu? Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus. Eu fui comprado pelo sangue derramado na cruz. Eu agora sou filho. Aleluia. Eu sou reino e sacerdócio. Sou muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Maravilha, olha que eu peguei desse louvor inspirado. E se apropriou dele. Me apropriei dele. Que é bem bíblico. Essa é a maior identidade do servo de Deus, filho de Deus, né? Amém. Pode perguntar? Vamos lá. Apóstolo, nós estamos nesse podcast falando de família, de homens, de masculinidade. Como você vê hoje, apóstolo, o contexto da família moderna? Mas tem como que eu vou dizer para você? Há uma divergência grande do projeto que Deus fez para o que estamos vivendo. E esse é um problema sério, que é um desafio para a igreja poder vencer, porque toda a família está longe do modelo de família que Deus providenciou, que Deus gestou e fez para ser desse jeito. E está fora do modelo, bem fora. Então acho que o grande problema hoje é que a família é o maior projeto de Deus, e esse projeto está precisando que a igreja se envolva, porque numa família cada um tem um papel. O homem tem um papel crucial, muito importante. E a mulher também tem, né? Porque se fala da submissão, mas na verdade está debaixo da mesma missão que o homem. Ela é a ajudadora, a companheira, idônea, né? Então, os dois juntos que vão fazer o discipulado, o ensino dos filhos, né? E para poder fazer o ciclo, porque aí os filhos crescem debaixo daquela educação da palavra de Deus. Isso é um discipulado que começa com os pais, e independente dos pais serem cristãos ou não, eles são os tutores oficiais que Deus estabeleceu sobre a família. Então, quanto mais perto de Deus, mais fácil de você acertar no discipulado das futuras gerações. Quanto mais longe, mais fácil de você errar no discipulado educacional, porque aí os filhos vão crescendo fora dos conceitos, dos valores, dos princípios da palavra de Deus, e aí vai criando essa divergência. E na sua experiência, assim, trabalhando com famílias, apóstolo, como você tem visto o papel do homem dentro dessa família nos dias atuais? O homem, ele tem o papel mesmo de ser protetor, provedor e procriador, né? A palavra do Senhor diz que o homem foi feito trino, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e ao mesmo tempo Deus é um, né? E o homem também. O homem também é 3 em 1. É um espírito que tem uma alma e habita no corpo. E isso porque é a semelhança que restou depois da queda de Adão, né? Que foi o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. E eu até brinco que quando eu fazia esse trabalho de discipulado com os meus filhos, né?
comecei a ler um livro através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pure. E uma das coisas que eu li lá que achei muito interessante, e a gente veio pensando em cima disso, e eu sentado com os meus filhos, com a minha esposa, a gente discutindo como que era a vida de Adão, né? O primeiro homem criado por Deus. Minha filha disse assim: pai, Adão devia ser um super-homem. Ela é a caçulinha, né? Quer dizer, era naquele... É hoje ainda, mas agora já está com 31 anos. Né? Caçulinha de 31 mas ela era bem badequinha, ela devia ter 8 anos, 9 anos. Sim. Aí ela disse assim: pai, Adão devia ser um cara super poderoso, porque logo na criação aí, no Gênesis 1, 26, 27, diz que Deus colocou ele para dominar sobre todas as coisas, né? Sobre os animais que rastejam na terra, sobre os do mar, sobre os que voam. Então, o Adão devia voar, ele devia respirar embaixo d'água, né? E ele devia se comunicar com os animais sem falar nada, só que no pensamento dele ele conseguia transmitir alguma coisa, porque já pensou, naquele tempo os animais não se comiam uns aos outros, né? Então eu achei fantástico para uma criança de 9 anos ter uma tem um dimensão, discernimento desse, né, de entendimento nesse nível. E eu comecei a imaginar, e de fato depois eu estudando, eu descobri que o homem hoje, que é mais inteligente depois da queda, né, usa no máximo 10% do seu quociente de inteligência. Exatamente. Imagina um homem com 100% da sua capacidade dada por Deus, que foi perdida. Ainda bem que em Adão foi perdido, mas no segundo Adão, Jesus foi reconquistado, foi resgatado. Quando Davi transicionou o reino para Salomão, a última orientação foi: Salomão, seja homem. Na tua visão, o que está faltando hoje para os homens? Eu dei sorte, viu? Só que ontem a lição foi sobre isso. Na verdade, o Davi estava dizendo para o Salomão que ele já estava chegando no fim dos dias dele, para seguir a carreira da humanidade, né? Eu vou morrer, cara. E você precisa ser um homem, seja homem. Ou seja, assuma responsabilidade. Sim. Olha para a minha caminhada, né? Aprende com os meus erros, né? E seja homem, assume a responsabilidade, porque eu vou partir, mas eu estou deixando um legado para você. E você tem que assumir isso. Então, ser homem no caráter, ser homem no sentido que você tem que entender que você é imagem e semelhança de Deus, ser homem no sentido de saber que a maior característica do homem é seguir os princípios, os preceitos de Deus, os conceitos, os valores, né, do reino de Deus na sua vida. Porque a maior coragem, né, Deus diz também para Josué, né, ser forte e corajoso. Isso também é a característica da hombridade, né? Mas precisa mesmo ser forte e corajoso para fazer o povo herdar, ser forte e corajoso para você assumir o reino, né? É uma característica da hombridade. É a maior coragem que a gente tem que ter de ouvir, entender esses preceitos de Deus e obedecer. E também tem que ser forte e corajoso na hora de reconhecer os erros, né? Ser forte até para chorar, né? Sim. Apóstolo, aproveitando que você citou Adão, o primeiro homem, no seu ponto de vista, nos seus estudos, que você já buscou até hoje, ouviu do Senhor, aonde você identificaria o maior erro de Adão no contexto de família? Bom, o maior erro de Adão no contexto de família é porque ele era responsável pela vida da esposa, né? E eu costumo dizer para os meus os homens que congregam comigo, os meus discípulos, eu digo para eles assim, os que são casados: converse com a sua esposa. Certo? Tem muito essa de discutir a relação. A mulher precisa muito de conversar e ela precisa de atenção, né? E eu creio que a Eva não era diferente das mulheres de hoje nesse sentido. E o Adão, ele tinha que ser o cara que protege a família,
que está presente, que é um bom ouvido. Verdade. E o Adão estava meio longe dela. E aí a serpente aproveitou a brecha e começou a puxar um papo, né? Aí eu costumo dizer para eles assim, olha, converse com a sua esposa, ouça o que ela tem a te dizer. Mulheres são detalhistas por... Natureza. Natureza delas é assim, elas são bem detalhistas. Elas conseguem ver muita coisa que nós homens não vemos. E Deus fez assim para a gente ser interdependente. Agora, os homens querem ser... Acham que o conceito de hombridade, ser macho, né? É mandar. Ser corajoso é mandar e não sei o quê. Mas se você não tem uma percepção daquilo que você tem que administrar, por isso que Deus estabeleceu a mulher, né? O Cláudio Duarte brinca muito, né? Adão, tá muito feliz, meu filho, vamos arrumar uma encrenca para tu, vou fazer a mulher, né? Só que diz lá, o Senhor diz que é uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, ou seja, como ele disse, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, varoa, né? E ele tinha que cuidar disso, cuidar dela, porque no início os dois estavam um dentro do outro, né? A mulher estava dentro do homem quando foi criada, depois foi só separada. Mas há uma unidade. Então, o homem tem esse papel de proteger, né? E nesse papel de dar proteção, ele precisa ouvir, porque ela é auxiliadora, ela consegue ver com detalhes aquilo que a gente só vê no geral, né? O homem fala geralmente um assunto de cada vez. Tem uma caixinha para cada... É verdade. Para cada coisa, para cada assunto. Então, quando você abre um assunto, o outro fecha automaticamente. E mulher não. Mulher está vendo tudo com detalhes à sua volta, né? Então, tudo tem a ver, está tudo interligado. Ontem, depois daquela tapioca ontem à noite, eu tenho o costume de sempre abrir a porta do carro para a Carol entrar, né? E aí tinha um casal tomando açaí. Eu estava com o Frank e a Priscila e a Caroline comendo uma tapioca. E do lado tem um açaí, né? E aí eu vim, abri a porta, a Carol entrou, aí tinha um casal olhando. Aí a mulher falou assim, viu? É assim que tem que fazer comigo. Aí Carol Monés está provocando uma briga bem ali. Uma contenda. Uma contenda bem ali. Não, é porque a mulher começou a reclamar pro marido. É assim que tem que fazer, tem que abrir a porta pro casal. Ah, mas tá namorando agora. Com certeza tá namorando agora. Só que eu já estou namorando há 24 anos já, né? Ele está sendo exemplo, né? Exatamente. Influenciando pelo exemplo. Eu fiz essa pergunta, Apóstolo, porque é muito comum a gente ouvir, né, principalmente entre os homens, né, a questão do culpar a mulher, né? Então, assim, esse processo, esse projeto do HQC, Homens que Choram, nasceu exatamente disso, né, da gente evitar procurar culpados. Eu acredito que nós vivemos hoje numa sociedade onde nós estamos procurando culpados. Nós não queremos buscar solução, mas queremos buscar culpados. Verdade. Quem foi que errou aqui? Né? Então, a primeira pergunta acho que já é essa e já começa errado. Né? Eu acredito que quando nós estamos no contexto de família, nós somos um time. Eu e a minha esposa, a gente gosta muito de falar isso. Nós não somos concorrentes, nós somos um time. Perdão, porque aqui é para homem chorar mesmo. Então, assim, eu vejo que essa carência do homem de ter um apoio, de poder ouvir, cara, o cara é igual eu. Olha, ele também sofre como eu sofro, ele tem os mesmos problemas que eu tenho. E eles poderem se identificar e falar assim, não, eu acho que aqui eu consigo achar um lugar. Nós teremos buscar pessoas como o senhor que já trabalha com família, projetos que temos aí como os Legionários, como outros que a gente está buscando, criando o próprio Homens que Choram, que vai ter esses projetos aí para poder estar tendo um tempo mais de qualidade com esses homens. Mas assim, eu creio que nós precisamos mesmo pegar esse Adão, porque quanto que esse cara não deve ter sofrido, né? É fácil a gente apontar o dedo e esquecer que quando a gente aponta um dedo, nós temos 3 apontados para nós. E aí eu creio que esses homens estão muito feridos. Quando a gente começa a aconselhar, quando a gente começa a ouvir, e o que a gente gostaria de ouvir da sua experiência é que o senhor trouxesse para nós exatamente alguns episódios, sem citar nomes, como o senhor preferir, guardar a identidade dessas pessoas, mas assim, contando a história de como que eles reconheceram os seus erros, como é que eles se quebrantaram, como é que eles
pediram ajuda, porque eu acredito que esse número alto de índice de suicídios que nós estamos tendo, alarmante, crescendo a cada dia, principalmente de homens, tá assustador. Fiz uma pesquisa recente agora para ver como é que estava esse número, e esse número tem aumentado a cada dia mais, e todas as pesquisas dizem que o maior índice é entre homens. Eu vou bater na tecla da troca ou da inversão de papéis, inclusive dentro da igreja. Tem muito pastor, não vou dizer muito, mas alguns pastores que estão também se suicidando. Porque cada um de nós nasce com uma missão de vida, né? Tem um chamado geral da parte de Deus e tem algumas coisas que são específicas, porque o homem nasceu com características específicas determinadas por Deus para ele. Ainda que o primeiro homem tenha se perdido, ficou alguma coisa disso no homem, mesmo longe de Deus, né? E, lógico, isso é muito distorcido, mas tem um padrão. E quando acontece a inversão de papéis, tanto na sociedade que está distante de Deus, quanto na sociedade que está dentro da igreja, porque a igreja é feita da sociedade. Sim. As pessoas se convertem, né? Elas recebem Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, mas aí elas entram num princípio de discipulado que funciona em alguns níveis, né? Tem um nível pessoal, individual, mas também tem um nível do grupo grande, tem um nível do grupo pequeno, então são níveis, né, de entendimento, de relacionamento. Mas o fato é que esse discipulado ele vai fazer uma troca nos conceitos e valores e nos princípios que nós recebemos debaixo da nossa paternidade, ou de quem cumpriu o papel de paternidade sobre as nossas vidas. E quando esses princípios são passados numa família que é desestruturada, e eu digo desestruturada não só no conceito de família, mas no conceito também de família, projeto de Deus, que não está de acordo com o projeto de Deus, então vem muita coisa distorcida. E aí há uma inversão de papéis, e com essa inversão de papéis, o homem fazendo papel de mulher, passei 7 anos fazendo o papel que eu achava que era só da mulher. E a cabeça da gente buga, porque poxa, eu fui chamado para ser o protetor, o sacerdote do lar, o procriador. Eu fui chamado para assumir a responsabilidade da família. Ser o cabeça. Ser o cabeça. E aí, agora, eu estou de papel trocado. Minha esposa que trabalha, traz a provisão, e eu aqui de Maria. No sentido de que eu tinha que lavar, cozinhar, cuidar das coisas da casa. Eu só não lavava a roupa porque não tinha essa habilidade, né? Mas pegava as fraldinhas das crianças, aquela fraldinha limpinha, né? No balde, punha o que tinha que pôr no lixo, enxaguava ali, depois botava na amaciante, tinha que fazer mamadeira, que é para a caçulinha, e depois para os outros eu tinha que fazer o café da manhã. Quando chegou na época de escola, o mais velho já estava na época de escola, eu tinha que levar na escola, buscar da escola. Rapaz, aí eu aprendi nesse interior que o trabalho de mulher não termina nunca, cara. É um trabalho exaustivo. Né? Eu dizia assim, o que tu quer comigo com esse negócio? Esse papel não é o meu. Aí ele falou assim, aprende a valorizar a sua esposa. Porque ela faz tudo isso de maneira excelente e nunca reclama. Só reclama quando você tem que dar o auxílio que ela precisa e você não faz esse papel. E eu fui aprendendo com isso. Até que chegou o tempo que Deus me mostrou porque Ele permitiu tudo isso. Porque nesse período que eu passei, esses anos, fazendo o papel da minha esposa e trabalhando de papel invertido, algumas vezes ela se levantou acima de mim. Ela quis fazer o meu papel geral. Homem nenhum aceita ser tratado pela mulher como a mãe trata ele. Porque quando ele casa, ele não quer casar com a mãe, ele quer casar com uma esposa, uma parceira para andar lado a lado. E quando a mulher começa a tratar o homem como filho, você não faz isso, você não faz aquilo, começa a reclamar, o cara não aceita.
Porque o homem busca a honra, né, Frank? Eu acredito que a gente conversa muito sobre isso, né, pastor? O homem, ele quer respeito, né? Assim como a mulher procura segurança em um homem, o homem procura respeito em uma mulher. Eu acho que é bem isso. Tem a ver com o que o senhor está falando, que quando a mulher ela não entende isso, né, ela acaba prejudicando a própria família. A Bíblia é clara, né? Ela diz que a mulher sábia ela edifica e constrói, né? A tola a destrói. Eu acredito que quando a mulher ela tem essa sabedoria, e inclusive, mais uma vez falando da minha esposa, que é com quem eu convivo há 18 anos, casado há 13. A gente tem mais legalidade para falar. Eu tenho mais propriedade para falar. Então, assim, eu sempre fui, até o início desse podcast, quem me conhece lá fora sabe que eu sou um homem muito, né, incisivo, muito persuasivo, forte, firme, né? Essa vozona assim não é à toa. Então, às vezes as pessoas acham que você só fala gritando, que você só tá brigando, né? Inclusive, minha esposa, ela costuma dizer que uma experiência, quando ela ia na minha casa, que via a gente conversando, eu, meus pais, meus irmãos, falavam assim, meu Deus, o povo é louco, todo mundo só briga. E a gente tava conversando normal, né? Mas o nosso normal é esse tom. Então, as pessoas que não têm essa... Então, a família, como é que é isso, né? Você pegar duas culturas, né? Uma pessoa criada desse jeito... Tô aqui sorrindo porque... só mudamos de endereço. Só mudamos de endereço, né? E assim, é por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa se identificar e se ajudar. Então, assim, e aí você pega a mulher criada num outro contexto totalmente diferente e pega essas duas pessoas e joga dentro da mesma casa e fala mundos, assim, né? Se vira agora, faça o mundo de vocês. Parece que é uma receita para falência total. Não vai dar certo. Pela ótica humana, como é que é uma coisa de Deus, né? Eu acredito que isso é o melhor exemplo para nós exemplificarmos que a família é um projeto de Deus. Porque como é que estudiosos, psicólogos e especialistas iam dizer assim, não vai dar certo. Pela lógica, tem tudo para dar errado. Esse navio tem tudo para afundar. Esse navio tem tudo para afundar. E assim, quando as pessoas vêm e falam assim, mas... E aí ela não. Ela, pelo contrário, ela sempre viu em mim a minha essência, né? Então, devido à minha história de vida, eu tive que criar esse homem, essa proteção para não ser ferido, para não sofrer. E fui escondendo a sensibilidade do homem, porque a gente às vezes aprende que o homem sensível é fraco, né? Tem alguma coisa de errado, isso não pode, o homem não pode chorar, isso é sinal de fraqueza. E ela não. Ela sempre tentou, como o fogo, o ouro, ele é purificado no fogo, né? No mais alta temperatura, ela foi o meu fogo. Eu acho que quando a gente, como casal, a gente entende que somos um time e nós conseguimos ver que o nosso parceiro não é nosso inimigo, porque assim, muitos pastores que trabalham e especialistas que trabalham com casais, eles costumam dizer que o seu cônjuge, seja ele marido, esposa, ele que convive com você 24 horas, então ele vai saber realmente a sua essência, quem você é de verdade e aonde você pode chegar. Só que muitas das vezes eu tenho visto que alguns homens, eles têm sofrido ataques das suas esposas porque descobre as suas fraquezas e usa isso contra eles e eles se fecham ainda mais. É isso mesmo. E a minha, pelo contrário, ela sempre falou, não é isso, calma, baixa a bola, quebra essa armadura, mostra quem você é de verdade. E isso começou a falar assim, cara, será que é só eu que estou nessa luta, né, de querer ser um super-herói, de querer resolver tudo, de querer abraçar o mundo, de querer não deixa que eu resolvo. E a gente vai vendo com essas experiências que tem muitos homens que estão nesse mesmo barco e assim, procurando culpados. Então assim, na sua concepção, apóstolo, o que você acha que nós podemos fazer ainda para ajudar esses homens a eles terem esse discernimento, né, para que eles possam chegar nesse discernimento de juntos formarem um time nessa família e buscarem soluções e não culpados? Olha só, é muito boa a sua colocação. Como nós falamos aqui no início, né, família é um projeto de Deus. E se você, eu vou trazer para o nosso contexto, você cria um projeto. Cada detalhe, né,
com muita sabedoria, com muito entendimento, coisas que você estudou a sua vida toda. Você faz um projeto que envolve fulano, beltrano, ciclano. Aí, de repente, você é tirado desse projeto. Esse projeto vai funcionar. Ele pode até funcionar durante algum tempo, totalmente fora dos quadros, totalmente fora do que ele foi criado para ser. Então, mesma coisa é a questão da família. A família é um projeto de Deus. Não tem como a família, como o projeto de Deus, dar certo sem Deus. Então, o que vai fazer diferença, e você, não estou aqui dizendo que você não encontre lá fora pessoas que não têm entendimento disso, que não possam ser felizes. São, né? Mas hoje você vai encontrar que já subiu até de 50% para uns 60 e poucos por cento a quantidade de divórcios lá fora, na sociedade em geral. Sim. Agora, não podemos esquecer que a sociedade em geral envolve também quem está dentro da igreja. Se a gente separar a igreja, que é formada também da sociedade, mas separar pelo contexto de igreja, também mais de 51% já estão casando e se divorciando no primeiro ano de casamento. Por quê? Falta Deus. Mas não são cristãos? São. Mas precisa de um tempo que, quando você converte, seu espírito aqui dentro converteu, mas a carne não converte, as emoções... A alma é rebelde. Não converte, a alma é rebelde. Né? E aí o que ocorre? Tem que ter um tempo de transformação. Leva né? um tempo. A salvação, ela é instantânea, mas a manutenção da salvação, que é a santificação, é diária, né? Ela é diária. Né? Eu costumo fazer uma comparação muito, como dizer assim, é só para dar entendimento. Você já viu o fogão? Olha, a pessoa usa o fogão todos os dias, tem que ser limpo todo dia. Se você não limpar, deixa lá 2, 3 dias sem limpar. Tem que tirar as cinzas. Vai né? juntar gordura, querido, em cima daquele negócio. Na hora que você for tirar, não tem detergente, não tem sabão. Aí você tem que arrumar um bombril, uma palha de aço, aí você vai ferir o seu fogão, você vai arranhar. Né? Agora traz isso e coloca a gente no lugar desse fogão. Ou qualquer um outro eletrodoméstico que fique exposto à gordura dessa cozinha. Tem que limpar todo dia. A santificação é diária. E essa só pode ser feita quando Deus está na vida da família e quando você tem líderes que influenciam diretamente no ensino dessas famílias. Agora, no discipulado dessas famílias. Tanto na reunião grande, né, no Sim. culto em geral, pelos conceitos e valores e os princípios da palavra de Deus são transmitidos, quanto numa reunião de pequeno grupo, quanto num discipulado tete a tete. Hoje em dia é muito difícil para nós, né? Por exemplo, pastor de uma grande igreja, 300 pessoas, como é que o cara consegue visitar, vamos dizer, 300 pessoas, tem 200 famílias, 100 famílias. Como é que você consegue visitar, né? O papel do pastor, ele tem que ser uma pessoa que está muito presente, o pastor e a esposa, na vida das suas ovelhas. Exatamente. Quando você tem a dificuldade, e esse relacionamento fica muito superficial, a troca desses conceitos e valores ela é muito mais lenta. E aí o assédio é muito grande. do diabo é diário também. É diário. Aí o que acontece? A pessoa está muito mais propensa a viver pela carne do que viver e andar no espírito. Agora, apóstolo, na tua visão, o que tem enfraquecido o homem da atualidade? Falta de Deus. Falta Em de primeiro Deus. lugar. E vou dizer aonde que isso interfere diretamente. A gente é criado numa família. Todos nós. Sim. Não adianta você... Ninguém pode negar. Né? Hoje a gente vê muito... O diabo detonou o conceito de família, quer
quer fazer uma família de 2 homens, de 2 mulheres, mas não acontece, porque família é a união de um homem com uma mulher que vai reproduzir filhos e assim por diante. Sim. Fora disso, não é família, mas querem mudar esse conceito. E em alguns lugares, pela lei, já até conseguiram, mas de fato, de verdade, não tem Isso. como. E os conceitos e valores que você recebe de uma família sem Deus são conceitos, valores e princípios distorcidos. E aí, não adianta. Aquilo que você recebe é aquilo que você dá. Você quer ver uma coisa? Eu fui criado com meu pai e a minha mãe. Minha mãe era cristã e o meu pai não. E um pastor que não quero nem citar o nome, porque pisou na bola, mas tudo bem, pisar na bola do homem, mas só que você vê como é que influencia diretamente. A minha avó levou a minha mãe para um aconselhamento com o pastor. Disse, pastor, a minha filha está namorando com um rapaz que não é crente. E ela quer casar com ele. E ele quer casar com ela. O que o senhor diz? Aí o pastor falou, não tem problema nenhum. Pode casar, porque o marido que ainda não é cristão, ele vai ser santificado da presença da mulher. Olha o entendimento desse camarada. É totalmente contrário ao padrão bíblico, né? Sim. E aí, baseado nisso, que veio se tornar minha mãe, casou com meu pai e nascemos eu e a minha irmã. Mas, ao invés da minha mãe santificar a vida do meu pai é que empurralhou a vida da minha mãe, porque tirou ela da igreja, né? Tirou ela da congregação dos santos, ela deixou de receber aqueles conceitos e valores, e o meu pai, como todo homem, era o referencial da família. Então eu comecei a aprender coisas boas com meu pai, sim, mas a maioria das coisas eu passei grande parte da minha vida ouvindo meu pai dizer assim: você não presta, você não vai dar em nada não, você não tem futuro. Isso porque eu estou falando aqui com palavras mais amenas. Amenas aqui, né? Porque meu pai falava xingando. Aí meu pai recebeu esse tipo de educação dos meus avós. Sim. E ainda que ele não quisesse fazer comigo, foi o que ele acabou fazendo. E eu, até os 21 anos, que foi quando eu tive um encontro com Jesus, eu comecei inúmeros projetos na minha vida, profissionais, na área do estudo, e sempre desistia no meio do caminho, porque aqui dentro já estava cristalizado o seguinte: eu não vou ser nada mesmo, não vou ser ninguém. Já estava instalado Meu pai já na disse que eu mente. não tenho futuro. Então, por que eu vou me sacrificar para... Né? Não. Só que aí, com 21 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus. E eu comecei a entender que eu não era aquilo que meu pai dizia que eu era. Sim. Eu não era aquilo que a sociedade à minha volta dizia que eu era, mas eu entendi que eu era filho do Deus vivo. É por isso que a gente começa com essa pergunta. Quem é você? Quem Aí, sou eu? quando eu descobri quem eu sou em Deus, quem Deus me planejou, Meu Deus. nos mínimos detalhes, aí começou uma mudança. Começou essa mudança de caráter, a mudança de princípios, a mudança de valores. Eu descobri que eu era filho. Glória a Deus. Meu pai às vezes brincava comigo e dizia: "Você não é meu filho não, te achei na lixeira". Eu ficava olhando. Ah, é? Meu pai diz isso para mim. Eu sabia que não era verdade, mas por que ele diz isso? Porque essa questão de querer me desvalorizar, me desonrar, eu me sinto desvalorizado. Até que Deus falou: não, você não é pouca coisa não, eu criei o homem como coroa da criação. Aleluia. Você é meu filho, você é Oh, meu glória a herdeiro. Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito, é herança sua. Amém. Você tem que tomar posse disso. Como é que eu faço, Jesus? Você tem que ler a palavra é o testamento. Eu deixei lá todas as condições que você precisa para tomar posse da sua herança. E aí eu comecei a trocar esses conceitos, esses valores, esses princípios começaram a ser trocados. Aí eu comecei a andar pela palavra de Deus. Ter comunhão com o Espírito Santo, que eu descobri logo no início da minha caminhada. O Espírito Santo veio morar em mim.
Cara, que privilégio é esse? Realmente. Quem tem Deus morando na sua vida pode viver uma vida comum, Não tem como. igual a todo mundo. Eu lembrei que minha mãe dizia, tá, mas todo mundo vai, vamos numa festa. Não, mãe, você não vai. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, você é meu filho. Aí eu comecei a entender. Deus dizendo para mim, ei, você não é todo mundo, você é meu filho. Jargão clássico da mãe. Eu tenho um outro padrão para você. Né? E aí comecei a ter uma mudança radical e estou até hoje debaixo dessa mudança. E cada dia tem coisas novas. Eu entendi que onde eu chego, o Espírito Santo chega. Onde eu chego, o poder de Deus chega. Onde eu chego, o caráter de Deus chega. Onde as coisas têm que mudar, né? Vão mudar por causa, não de mim, mas por causa da presença de Deus na minha vida. Amém. Diante desse... A gente convive, e tem tanto cristão que convive com o Espírito Santo dentro dele, não se relaciona com o Espírito Santo, não ouve, não consegue entender, não consegue cumprir o propósito. Eu fico louco com isso, cara. Eu digo, como é que pode? Tá tão cego, tão surdo. É igual um casamento. O marido casa com a esposa, mas não conhece a esposa casa com o marido, vive 10, 15, 20, não conhece um ao outro. Sim. Como que não conhece, meu Deus? Você está andando junto todo dia, você dorme todo dia, não conhece? Não é possível. Mas infelizmente... Diante dessa experiência com seu pai, assim, como é que você vê que os homens estão perdendo seus filhos? E se está realmente perdendo, por que o senhor acha que... Explico. Mais uma vez, Deus, criador do projeto, tem que participar do projeto. Por que isso aconteceu comigo? Meu pai não tinha princípios de Deus. Ele passou para mim, não, como que eu vou dizer, intencionalmente, mas passou o que ele recebeu porque a gente multiplica aquilo que tem. A gente só pode dar aquilo que tem. E foi o que meu pai recebeu da minha avó. E ele passou isso para mim. Mas ele também passou muitas coisas boas. Por que eu não aprendi as coisas boas e só fiquei com o que não presta? Porque quando Deus não está na vida da gente, a maioria das vezes nós vemos um copo pela metade e nós focamos só na metade vazia e não focamos na metade que está cheia. Sim. Então, isso acontece com a gente. E eu, quando eu constituí a minha família, embora eu já fosse cristão, né, e já conhecesse, já tivesse mudado muitas coisas no meu padrão de vida, quando eu comecei a criar os meus filhos, muitas vezes eu tive que fazer uma correção, porque eu me via praticando com meus filhos aquilo que meu pai praticou comigo, porque isso fica enraizado. E para trocar isso, você tem que ser intencional, você tem que buscar de Deus, porque sozinho você não consegue fazer. Aí que eu digo que Deus realmente faz a diferença na nossa vida, quando você reconhece que você precisa realmente estar em constante mudança para chegar no padrão do homem de Deus, no padrão do homem maduro, que Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, agora eu penso como homem. Abandonei as coisas de menino. Deixei as coisas de menino para trás. Né? E quando Deus diz para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, né? Também fala de perfeição no Novo Testamento. Aí as pessoas às vezes me perguntam, e o homem pode ser perfeito? Depende. A perfeição, ela é absoluta. Ela pode ser absoluta ou ela pode ser... perdi o termo agora, mas ela pode ser alguma coisa em andamento. Sim. Ela pode ser parcial. Progressiva. Então, o que a gente precisa entender é que a gente tem sempre que se humilhar diante de Deus e sempre buscar o padrão de Deus. Quando a gente perde esse padrão, aí a gente vai multiplicar o padrão que a gente recebeu lá fora. Isso vai causar destruição no lar. Eu cresci durante muito tempo com raiva do meu pai, com ódio. Em determinado tempo, o meu pai separou-se da minha mãe e nos deixou sós. Foi justamente nessa ocasião que minha mãe se reconciliou com Jesus e eu também tive a minha experiência e entreguei a minha vida para Jesus. Aí a coisa começou a mudar. Né? E aí depois, quando eu tive os meus filhos, que eu comecei a reproduzir aquele padrão que tinha recebido, aí Deus começou a me dizer, ei,
Não é assim. Volta lá, peça perdão para o seu filho. Se você quis corrigi-lo, você exagerou na dose, passou para agressão. Então o que você tem que fazer? Vai lá e faz um concerto com ele. Filho, vem cá, deixa eu falar com você uma coisa. Papai queria corrigir você, mas o papai errou, porque eu exagerei e eu acabei agredindo você. Então, me perdoa. Olha aí que interessante, né? Aí chamei ele para perto, né? E eu tenho 3 filhos, né? E cada um dos nossos filhos é diferente. Né? Hoje os meus filhos estão bem encaminhados. Aquela história que eu passei 7 anos, né? Quando meu filho mais velho fez 17, a minha esposa queria muito que ele fizesse faculdade de medicina. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim: pai, vem cá, vamos bater um papo. Foi, filho. A mamãe quer muito que eu faça medicina. A igreja está até pagando um cursinho para mim, para eu poder prestar um vestibular, né, com um conhecimento de causa. Mas eu ministro louvor e adoração na igreja. A minha vibe é essa, a minha onda é essa. Eu quero essa praia. Por enquanto, eu só tenho 17 anos. Eu não sei o que eu quero ser profissionalmente, mas louvor e adoração está aqui na minha veia. Glória a Deus. Me manda para o CTMDT. Aí eu falei para ele assim: meu filho, o que é isso aí de passar no cabelo? Eles: não, pai, é o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. Eu falei: e lá você vai estudar o quê? Não, são 2 anos de internato, eu vou passar lá, e lá tem uma cadeira de louvor e adoração, eu vou me especializar naquilo que eu já amo fazer. E tem uma cadeira de missões, a gente aprende também. E a teologia, ela é reconstruída lá, né? E lá eu vou aprender a mais e vou poder ouvir Deus, o que Ele quer de mim. Se Ele realmente quer que eu seja um médico, eu vou então fazer a faculdade de medicina. Se Deus me der direção para outra coisa, eu vou fazer então o que o Senhor me mandar. Aí eu falei para ele assim: filho, você ora, porque o papai está como co-pastor da igreja que a gente congrega, eu recebo um salário de auxiliar, era um salário mínimo na época. E que bom que meu pastor tinha essa visão, né? Mas o salário que eu ganhava não dava para enviá-lo. Aí eu falei para você: pede ao Senhor, se Deus abrir uma porta de emprego para mim, aí eu vou te ajudar. Aí ele falou: tá bom, pai, eu vou orar. Não passou 10 dias. Oração. Aí Deus abriu uma porta. Minha esposa trabalha na saúde até hoje. E uma amiga dela, do nada, uma irmã em Cristo, chegou para ela e disse assim: Malu, teu marido é pastor, né? É. E ele tem algum outro trabalho? Não, só está trabalhando pastoreando. Ele não quer trabalhar? Eu tenho uma vaga aqui de gerente. E seu marido é uma pessoa muito inteligente. Eu tenho certeza que ele vai aprender esse serviço aqui rapidão. Aí ela disse: eu vou falar com ele. Aí falou comigo e eu entrei para trabalhar de gerente numa função que eu não sabia de nada. Eu tive que aprender. Eu enfrentei uma barreira quando entrei, porque tinha pessoas que estavam lá há muito mais tempo que poderiam ter assumido aquela posição, e Deus reservou aquilo para mim. E eu fui ali aprendendo aos trancos e barrancos, fui aprendendo, aprendi, e Deus me sustentou lá dentro 10 anos. Mudou o governo, trocou de secretário várias vezes, trocou de governador várias vezes, mas a minha vaga continuou garantida, porque não foi o homem. A irmã foi usada por Deus? Foi uma bênção, glória a Deus pela vida dela. Mas foi Deus que abriu a porta lá, porque se não tivesse, eu tinha sido mandado embora rápido. Né? E aí, qual a minha surpresa? Primeiro semestre que o meu filho passou no CTMDT, né? E teve férias, e ele voltou no mês de julho. Falou: pai, eu não ia, mas Deus falou comigo para ir. Eu preciso falar algumas coisas com vocês, corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Falei: meu filho, então vem. Cheguei em casa e diz assim: eu quero te pedir perdão, porque eu estava fazendo algumas coisas escondidas de você e da minha mãe. Né? E eu quero confessar aqui que eu pedi perdão para o senhor por isso, por isso, por isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra desse caderninho aqui? Eu falei: papai, não lembro, filho. Olha, esse caderninho
tem todo um curso básico de teologia que você ensinou para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Quando eu fui para o CTM, eu levei isso aqui. Você sabe qual que é o resultado disso? É que eu passei com nota máxima em todas as matérias, porque enquanto os outros filhos de pastores tiveram Que aprender. que desconstruir a teologia picada que eles receberam, você passou uma coisa sistemática, muito bem organizada. Para mim, eu não precisei desconstruir nada, porque estava tudo construído já. Que benção. Eu quero te agradecer. Aí Deus falou comigo: agora você vai entender porque eu não permiti que você estivesse cumprindo um papel de pai, de cabeça, de marido, De provedor. de provedor dentro da sua casa, mas você tem uma ideia de provedor muito longe do que realmente é ser o provedor, porque muito mais que o prato de comida na mesa, que eu provi através de você, através da sua esposa, eu provi o pão, porque o homem nem só De pão. de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. E essa palavra, e esse ensinamento, e esses princípios, esses conceitos, esses valores, você colocou durante esses 7 anos na vida dos seus filhos. Que E benção. tá aí o resultado. E o resultado está aí. Por isso eu abri a porta de emprego fora para você. No meu tempo. No meu não tempo. no seu. E hoje é o Israel Salazar. Olha que maravilha, olha que honra. Apóstolo, que testemunho forte. Eu acredito, pastor, que um versículo que vem muito a calhar com isso daí é aquele de Salomão, né? Que os lírios não tecem, Exatamente. os pássaros não trabalham, e mesmo assim eles têm o que comer. É verdade. Quando a gente entende que o nosso provedor é ele, tudo fica mais leve, tudo fica mais... Verdade. A gente precisa, até mesmo nós homens, né, se despir dessa construção que está enraizada de que somos o cabeça, que somos o provedor. Eu acho que nessa sociedade onde a mulher também trabalha, eu sempre tive isso com a minha esposa: ó, não vou te impedir de crescer profissionalmente, muito pelo contrário, eu vou te incentivar, vou te impulsionar para que você se realize profissionalmente, para que você não seja uma pessoa frustrada. Eu não quero ter o domínio sobre você, eu quero comemorar suas vitórias com você. Vai, eu não dou conta, você dá conta, pode ir que eu tô aqui. Isso aí é muito importante, né? Você já viu como que um homem segura o filho, como a mãe segura o filho? É, A mãe segura o filho para dentro, né? proteção. Ela quer proteger, tirar ele para dentro do lar. O pai, quando nasce, já vira o sujeito para fora. Quer mostrar Mostrando o destino. mostra ele para todo mundo e mostra para ele assim: olha aqui, esse aqui é o meu filho. É o meu troféu. Meu troféu, esse cara aqui é o meu herdeiro, esse cara aqui vai Vai pra longe. frente, ele vai mais longe do que eu jamais sonhei em ir. E isso E o nosso provedor deixou essa lição através de Jesus, né? Porque Jesus, antes de ir, ele fala o quê? As obras que eu fiz, você fará. E outras maiores ainda fará. E olha que legal, quando Jesus foi batizado, né? O João falou: você vai ver o que tem que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim, ele falou: deixa para que se cumpra toda a Escritura, né? Aí, quando o João vai batizar Jesus, né? Que não tinha pecado, mas tinha que ser um modelo para nós, aí o céu se abre para cumprir uma palavra profética do Velho Testamento. Aquele a quem você viu descer, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pombinha, esse é o Salvador, é o Messias. Aí o céu se abre, a voz de Deus vem e diz: esse é meu filho amado, em quem me alegro. Deus já começa declarando a respeito de Jesus. E quem estava presente? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio e desceu sobre ele. A Trindade estava lá, completo, e Deus estava dizendo: esse é o meu filho, a quem eu amo. Então, o pai sensível que declara o amor pelo filho nas suas atitudes, né? E é isso, vai cumprir o papel dele. E como é que Deus nos deixa todos os exemplos, né? Eu lembro agora, o senhor falando aí,
do momento mais doloroso que Jesus passou aqui na Terra. Eu costumo dizer, os adolescentes, que não tem nada que você possa passar na Terra que ele não tenha passado. E isso é que nos dá força para a gente poder saber assim que a gente é capaz. Eu costumo dizer que eu sou o mais fraco dos homens, porque existe um versículo que diz que não há provação que você não possa suportar. E quando eu vejo história de homens que passaram por câncer, por filho, perdeu o filho, eu vejo a minha família tão perfeita, meus filhos saudáveis, e eu falo assim, realmente eu sou o mais fraco, porque eu não suportaria uma provação dessa, e tu sabes, e por isso que tu nunca enviaste. Mas assim, quando Jesus estava ali com todos os nossos pecados ali, ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu acredito que o que Deus mais queria fazer como pai era falar, filho, chega. Eu acredito que naquele momento Deus chorou. Eu creio que, como um pai, eu não teria coragem de dar nenhum dos meus filhos por ninguém. Eu daria a minha vida por eles, mas não daria eles por ninguém. E quando a gente vê essa lição de paternidade, eu acho que isso seria a solução, no meu humilde ponto de vista, para os homens de hoje, para as famílias de hoje não perderem seus filhos. Há dores que os nossos filhos terão que passar, que mesmo que eles nos causem dor, nos faça chorar, é preciso que ele passe pelo processo para que o propósito seja concluído e muitos sejam salvos. Verdade. Se Deus tivesse interrompido ali, o que seria de nós? Não teríamos, né? Não. É verdade. Não existiríamos. Não estaríamos cumprindo o propósito. Tudo acontece através de Jesus, né? A família começa no céu. Meu pastor diz assim. Lá no céu era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos criar. Vamos fazer a criação. Vamos. Quem vai? Então vamos junto. Aí começa, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Será que é eu que vou? Aí eu fiquei pensando, minha filha disse que o homem voava. Será que, como é que foi esse negócio? Eu acho que voava mesmo. Eu acho que ela tinha razão. Eu acho que ela tinha razão. Verdade. Fiquei pensando, mas olha, Deus está presente em tudo, desde o princípio. E aí, Deus tira o homem, sua imagem, sua semelhança, seu filho. Ele era filho, sim. Meu Deus, que coisa Foi interessante. criado como filho. Criatura, mas era várias vezes você vai ver Deus declarando a paternidade Sim. no Velho Testamento, né? E aí o homem perdeu essa paternidade? Perdeu. Ela foi recuperada? Jesus recuperou para nós. Aí a gente tem que chorar mesmo. Tem que chorar. Apóstolo, o tempo já até Ai, paizinho, desculpa, perdão, mas embora. Mas foi uma pergunta. Responda com uma resposta. Qual o modelo de homens, na sua visão, para essa geração? Jesus é um modelo. Amém. E qual mensagem você dá para esses homens, esses pais? Gostaria que você mandasse uma mensagem aí, ficasse gravado nos nossos corações. Ame sua família, ame a sua esposa, ame os seus filhos e procure entender os conceitos, os padrões bíblicos, porque Jesus veio deixar tudo isso para nós, para a gente poder aplicar e ser bem sucedido, né? Lá em Josué 1, 8 e 9 diz assim que a gente deve meditar no livro da lei, que é a palavra de Deus, de dia e de noite, e ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito lá, de obedecer aquele padrão, os preceitos de Deus deixados para nós, porque aí seremos bem-sucedidos. Então, eu quero deixar a receita do sucesso. Se aliança com Deus, leia, ouça a palavra, busque alguém para te ensinar, anda junto com alguém, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, para você poder aprender esses preceitos e colocar isso na prática. E aí, quando Jesus entrar na sua vida, o Espírito Santo vem morar em você, vai te dar toda a condição para você ser bem-sucedido. Esse é o segredo do sucesso. Interessante que a palavra no hebraico bem-sucedida é tissalache,
que Jesus usou lá na frente, quando ele fala assim, olha, eu vou dar vida e vida em Tissalash, vida abundante. A palavra bem-sucedido significa abundância. Aí agora eu vou tirar vou tirar uma vantagem de você agora. O nome da nossa igreja é Vida Plena. Vida plena, olha. É essa abundância. Exatamente. É a plenitude. E tem gente que pensa que não é possível ter a plenitude de Deus dentro desse padrão aqui, vivendo na Terra. Você pode ter a plenitude de Deus manifesta na sua vida. Nós estamos chegando no fim dos tempos, onde nós vamos ver o poder de Deus se manifestar, como antes, lá com Moisés, quando tirou a turma do Egito, para levar para a Terra Prometida. Nós vamos manifestar como igreja esse poder, porque a consciência do Espírito Santo vivendo em nós, vai trazer esse grande avivamento que vai fazer a terra vai explodir em salvação, em alegria. E quando o arrebatamento se der muito longe de uma visão distorcida, a igreja sai daqui derrotada, ela sai vitoriosa. Amém. 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 E milhares e milhares e milhares. Deus não perde, gente, para ninguém. Amém. Só vai se perder quem não quiser. Eu costumo citar sempre aqui no nosso podcast, parece que toda entrevistada a música encaixa, né? Eu não tenho por que temer, né? Jeová Jireh de Aline Barros. Amém. Porque eu sirvo um Deus que não perde batalhas. Eu acho que é isso que você está falando, né? Gente, estivemos aqui hoje com o apóstolo Cláudio Luna, Igreja Batista Vida Plena. Apóstolo, gratidão pela sua vida, pela sua família. Obrigado por esse momento aqui com você. E a casa é sua, seja bem-vinda, volte sempre. Foi uma honra recebê-lo aqui. Espero que você também tenha se enchido e que isso possa ajudar você nos dias. Obrigado. Até o próximo episódio.